E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e bem-vindos ao No Mundo A2. Então, o vídeo de hoje é o seguinte: hoje eu vou tratar de alguns assuntos, como é que eu posso falar, um pouco delicados. O que é que acontece? Através do nosso Instagram, tá? @nomundo2, muita gente nos procura para mandar muitas mensagens, para agradecer, para tirar algumas dúvidas. Muitas dessas dúvidas acabam sendo sobre assuntos um pouco delicados, que muitas pessoas preferem não deixar aqui nos comentários do YouTube. E o que é que aconteceu ultimamente? Tanto eu quanto a Isadora, nós trabalhamos demais, né? Esse vídeo agora está sendo gravado no mês de janeiro. A gente acabou de sair aí do mês de novembro e dezembro, que normalmente são os meses mais movimentados aqui na Irlanda. Você acaba trabalhando demais da conta, que foi o que aconteceu com a gente, e a gente começou a perder um pouco o controle do nosso Instagram, né? Então nós recebemos inúmeras perguntas e o que é que nós decidimos fazer? Bom, vamos dar uma lida nas perguntas, vamos ver quais são as mais frequentes e a gente decidiu fazer logo um vídeo respondendo essas perguntas. Tá, muitas perguntas são perguntas que normalmente nós não costumamos ver vídeos no YouTube falando sobre esse assunto, por ser um assunto um pouquinho delicado. Como por exemplo, muita gente acaba perguntando sobre qual a nossa opinião sobre vir como turista para a Irlanda. Vamos começar logo com esse assunto. Sobre como vir como turista para a Irlanda e ficar por aqui, né? Todo mundo sabe que o período de turismo por aqui pela Irlanda é 90 dias, é semelhante a muitos países aí da União Europeia. E o que é que acontece? Tem pessoas que vêm para cá com visto de turista, dão entrada no país com visto de turista e acabam ficando pelo país. Muita gente pergunta sobre como fazer isso, então desde já nós adiantamos que a nossa intenção nesse canal não é fornecer esse tipo de conteúdo. Quem acompanha a gente sabe que nós falamos todas as formas que tem de você imigrar legalmente para a Irlanda, tá bom? Então o nosso tipo de conteúdo é esse. Seja no Instagram ou aqui no YouTube, vocês não vão ver recomendações nossas falando sobre esse assunto, tá bom? Então, para responder de uma maneira geral o que é que nós achamos sobre esse assunto, é um fato que existem imigrantes que acabam vivendo de formas irregulares em diversos países do mundo. A Irlanda é um deles. E o que é que acontece? A Irlanda ela acaba punindo e aplicando algumas multas em algumas empresas que contratam pessoas que não têm a documentação necessária para viver no país. A Irlanda preza de que as empresas elas contratem pessoas de formas regulares, e se ela não contratar, a empresa ela está sujeita a diversas penalidades. Então isso faz com que muitas empresas não aceitem pessoas que não possuem documentos, tá bom, no país. Então a primeira dificuldade das pessoas que acabam vindo para cá dessa forma e ficando por aqui é essa: ela vai ter uma certa dificuldade em conseguir alguns empregos. Mas Gabriel, essas pessoas elas acabam conseguindo trabalhar no país? Conseguem, tá gente? Essa é a verdade, conseguem. Porque tem diversas outras formas de trabalhar, as pessoas acabam conseguindo diversos meios para conseguir trabalhar no país e assim conseguem viver no país, tá bom? Tanto é que recentemente, na nossa opinião, nós nem achamos a Irlanda um país, como é que eu posso falar? Tem países como a Inglaterra, por exemplo, e os Estados Unidos em algumas partes, que por relatos que nós recebemos de muitos inscritos e muitos conhecidos nossos que atualmente hoje já estão aqui na Irlanda, acabam falando sobre a sua experiência nesses países, de ter passado lá e vivido dessa forma. E são países que, ao meu ponto de vista, depois desses relatos, parece que acaba caçando imigrantes que estão de certa forma ilegal no país. E sinceramente essa não é uma vida muito boa, tá? Ao meu ver, a Irlanda não chega a caçar imigrantes dessa forma, a ficar parando você no meio da rua para ficar pedindo sua documentação ou coisa do tipo. Nós vimos isso em pessoas que vieram de Amsterdã também, nos relataram esse tipo de coisa. Então aqui pela Irlanda, pelo menos aqui na cidade onde nós vivemos, nós não vemos esse tipo de atitude da polícia local regularmente, tá bom? E isso faz com que atraia muitas pessoas para cá.
Tanto é que tem países que eu não posso dizer que são facilitadores, mas um dos países que mais atraem brasileiros é Portugal, tá? Por ter algumas formas, a gente não é especialista no assunto Portugal, mas tem diversos canais muito bons aqui no YouTube, que tratam sobre a vida lá em Portugal, né? De pessoas que chegam com visto de turista e vão trocando ou tentando se regularizar no país após algum tempo. Na Irlanda não tem como você fazer isso, fazer o quê? Chegar como turista e ir se regularizando. Porém, ultimamente, para você ver como a Irlanda ela tenta fazer com que os imigrantes permaneçam no país, porque é um país que ele precisa de muita mão de obra. Alguns meses atrás, a Irlanda lançou um comunicado de que iria regularizar todas as pessoas e famílias que estavam vivendo de maneira ilegal no país. Então, por exemplo, casais que estavam aqui já sem documentação e tudo mais, claro, através de algumas comprovações, fazendo o processo todo certinho, a partir de agora vão poder viver de forma legal na Irlanda. Então isso é uma atitude muito legal, ao meu ver. Tem pessoas que não concordam com isso, eu conheço pessoas que não concordam com isso, mas eu não tenho nada contra. Eu acredito que todo mundo merece uma chance. Tanto é que pessoas, por exemplo, casais que já tinham filhos e que moram aqui na Irlanda, teve até o prazo reduzido. Por exemplo, você lembra, amor, sobre as datas? Para quem estava aqui há 3 anos que tem filho. Tá. E quem estava há 4 anos, solteiro, casal. Uhum. Então, casais que estavam aqui na Irlanda, por exemplo, vivendo sem a documentação há 4 anos, puderam se regularizar. E se você tinha filho, se esse casal tinha um filho ou tem um filho, esse prazo ele encurtou para 3 anos. Então esse pessoal foi regularizado. Eu não sou especialista também para tratar desse assunto, mas é coisas que a gente acaba vendo morando aqui na Irlanda. Então achei essa uma atitude muito legal do governo irlandês e basicamente é isso, tá bom? Vamos pular para um próximo assunto. Cara, as pessoas mais idosas aqui, os irlandeses, são, cara, uma figura. A gente acabou de encontrar um. Eles gostam muito de conversar. Durante a quarentena, durante o lockdown, eu fazia entrega de bicicleta, então eu ficava ali pelo centro da cidade de Limerick, fazendo entrega. Cara, direto chegava um senhorzinho, sentava do meu lado e começava a conversar. E eu falava, I'm sorry, I don't speak English. E eles falavam, não tem problema. E continuava a falar, e falava. E a gente acabou de encontrar um agora, viu que a gente estava fazendo um vídeo, aí voltou e perguntou, me desculpe, que idioma vocês falam? E a gente falou que era português, e aí pronto, começou uma conversa. A gente ficou o quê? Uns 30 minutos, amor, conversando com ele? A gente ficou uns 30 minutos conversando com ele. Cara, gente boníssima. Então, uma dica bem legal Fala é essa. 7 idiomas. Fala 7 idiomas, muito legal, cara. E uma dica legal é essa, então. Tipo, se você quiser praticar um pouco do seu inglês, puxa assunto com algum irlandês mais de idade. Cara, eles amam conversar. É muito bom, é muito legal. A gente ficou distantezinho dele, tá? Só pra galera não falar nada. A gente ficou um pouquinho distante dele e ficou conversando com ele. Muito, muito, muito legal. Bem legal mesmo. Então, voltando ao assunto, desde já, então nós queremos deixar bem claro que nós não estamos influenciando ninguém a vir para a Irlanda dessa forma, tá bom? Nós já explicamos e continuamos sempre a explicar todas as formas legais de você vir para a Irlanda, tudo bem? Então, continuando o assunto, já que a gente tocou no assunto de crianças, vamos falar um pouco delas. Muita gente também nos procura para perguntar sobre filhos, porque muitos casais já têm filhos, mas têm vontade de vir fazer intercâmbio aqui na Irlanda ou de tentar emigrar para o país. E querendo ou não, a criança é uma coisa assim que redobra a nossa preocupação antes de começar uma nova vida em outro lugar, não é verdade? Então, desde já a gente quer deixar bem claro que se você vier com visto de estudos, ele não te dá permissão de você trazer nenhum dependente. Ou seja, tem gente que às vezes pergunta assim, Gabriel, posso ir como estudante, meu marido ir como meu dependente? O Gabriel, eu e meu marido queremos ir estudar, mas nós temos um filho, ele pode ir como dependente? Então, basicamente, a resposta é não, tá bom? Mas por mais que a resposta seja não, tem pessoas que acabam trazendo seus filhos? Tem, tá? A verdade é que tem. Então, como elas fazem, de que maneiras você pode acabar trazendo seu filho, infelizmente nós não podemos passar esse tipo de conteúdo ou esse tipo de informação, mas nós podemos relatar o que nós vemos aqui, qual é a realidade que nós acabamos encontrando por aqui.
Então a realidade é que, por mais que estudante não possa trazer filhos, nós já vimos diversos estudantes que acabam arranjando um jeitinho de acabar trazendo a criança, tá bom? Então, eu sei que a comparação ela pode ser um pouquinho esdrúxula, mas é o seguinte, vocês têm que entender um pouco o nosso lado. É como se nós fôssemos repórteres. Quando eles estão passando a notícia, por exemplo, eles podem falar, por exemplo, que a criminalidade fatura tantos milhões com a venda de entorpecentes e tudo, aumenta a criminalidade, aumenta os crimes pela cidade. Enfim, ele está passando uma informação, ele está passando a realidade daquele local. Entretanto, ele não pode chegar e fazer assim. Então, eles faturam milhões. Como que eles faturam milhões? Eles compram a cocaína em tal lugar, trazem para tal lugar, fazem tal processo e através desse processo eles fazem dessa forma para vender. Vocês entenderam? Então, nós podemos sim, sem problema nenhum, relatar qual é a realidade do país e quais são as realidades que nós acabamos encontrando por aqui, mas infelizmente nós não podemos ensinar como que se faz esse tipo de coisa, beleza? Bom, galera, então é o seguinte, vamos passar para o próximo assunto. Nossa, nós recebemos muitas perguntas diferentes. Cara, as pessoas, vocês, primeiramente eu queria agradecer por toda essa interação que vocês têm com a gente, sem dúvidas nenhuma. Todas essas dúvidas que vocês têm, além de ajudar vocês, acaba ajudando muitas outras pessoas que também às vezes têm o mesmo interesse ou às vezes nem chegou a pensar que isso poderia ser uma questão. Então isso é muito legal. Eu mesmo, Ave Maria, eu acho que se eu tivesse esse tanto de dúvida antes de vir para cá, eu acho que eu não teria vindo não, porque cara, vocês sabem formular coisa, vocês sabem aonde perguntar para poder ter certeza sobre um assunto. Muito legal isso mesmo. E aí outro assunto que chega constantemente pra gente é sobre a questão do preconceito. Nós já vimos, nós já presenciamos, não é coisa assim que ninguém contou pra gente, que a gente ficou sabendo, são coisas que nós já presenciamos.